Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter e nesse vídeo aqui te contar um pouquinho sobre como foi o vestiário colorado depois do empate em 3-3 com a equipe do Nacional no estádio Beira-Rio. Eu já fiz o vídeo sobre tudo o que eu acho. Aqui é sobre o que os jogadores e o Roger falaram depois da partida. Vídeo esse que é pra Zapay. Se tu não pagou teu IPVA ainda, licenciamento, se tiver uma multa pra pagar, dá pra fazer tudo com a Zapay. Um aplicativo que pra baixar é grátis, pra fazer a consulta de tudo que tu tá devendo no Detran também é só botar a placa lá do teu veículo que vai aparecer e automaticamente se aparecer alguma multa, licenciamento e IPVA, tu parcela em 12 vezes no cartão. Usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto nas taxas desse pagamento. Então, baixa a Zapay pra rodar tranquilo. Bom, gente, a primeira situação foi o Vitão. Ele e o Alan Patrick conversaram com a imprensa na beira do gramado. Vitão lembrou que foram 10 minutos de falta de concentração que quase custou o jogo. Disse ele que empate em casa não dá para comemorar. Dentro de casa tinha que ter buscado a vitória, mas que vale destacar aquela velha frase que o Roger sempre fala: o Inter é um time que se recusa a perder. Foi isso que o Vitão, principalmente ele, falou. O Wesley, na zona mista, mais ou menos deu esse caminho, dizendo, olha, não é necessariamente que o Inter tem queda de rendimento, ele não acha que caiu, que foram 10 minutos de um apagão que ocasionou essa complicação no jogo, mas não mais do que isso. Por exemplo, o Antony pensa um pouquinho diferente. Tem uma parte da entrevista do Antony que ele diz, olha, claramente faltou atenção no começo da partida e que os jogadores entraram achando que iriam controlar o jogo contra o Nacional e não foi o que aconteceu. O Antony fala num apagão, numa falta, não uso o termo, tá? Mas ele fala falta de atenção no começo do jogo e também diz que acharam que iriam controlar a partida, não foi o que aconteceu. Um fato importante, o Borré deu uma entrevista muito normal, assim, falando das dificuldades, que o grupo é muito difícil, que agora vem o Nacional lá em Medellín, que também é muito difícil de jogar e tudo mais. Ele disse, o Romero, já mudei pro Romero, tá? O Romero disse que gosta muito de jogar um pouco mais atrás, um pouco mais recuado, que atuou assim no Boca Juniors como uma espécie de segundo homem do meio campo e que gosta de atuar nesta posição. Ele está muito com a bola jogando ali. Se o Roger precisar, vai atuar ali, atua bem por ele, gosta de jogar. Então esse é um ponto extremamente interessante. Roger fez uma análise bem peculiar. Diz que o jogo pode ser analisado de várias maneiras, pelo primeiro tempo ou pelo segundo. E chegou a dizer, se analisar o segundo, o Inter venceu por 2-0 na sua visão. Diz que ele está preocupado com a irregularidade que o Inter está tendo nos primeiros tempos das partidas. E que sim, isso está lhe fazendo ficar preocupado. Foi talvez a única coisa que o Roger admitiu que está preocupado. Mas, por exemplo, ele bancou que não teve nenhuma surpresa na escalação do Nacional, que já tinha vazado para ele exatamente a escalação e como ia jogar e tudo mais. Está preocupado também com a questão emocional do time, mais até do que com a parte física. A parte física tu pode descansar o time numa rodada, pode revezar e tudo mais. A parte mental de estar toda hora nessa batida preocupa. Chegou a falar, inclusive, que na volta da pandemia, com os jogos muito seguidos, ele estava no Bahia e teve até um problema andando de carro, que ele meio que ficou fora do ar, que isso acaba atrapalhando esta parte mental. Acha que estão suportando bem fisicamente os jogos, mas que o seu time está pagando um preço alto por não conseguir controlar algumas partidas e principalmente sair atrás, ter que reverter e tudo mais, tá? Ele também contou que não lembra de um outro jogo que tenha conseguido, tava 3-0 e o time dele foi lá e buscou o resultado. Que tinha falado com os jogadores no intervalo que, ó, calma, tem método pra mudar a situação, mas a gente vai ter que fazer isso, isso, isso. Os jogadores fizeram e acabou dando certo. De alguma maneira, o Roger não viu oscilação. Por exemplo, em alguns jogadores está todo mundo vendo. Ele não concordou quando uma repórter perguntou sobre a queda de rendimento do Bruno Henrique. Ele disse que os números não mostram queda de rendimento do Bruno Henrique e que ele é titular por mérito. Embora destaque que a concorrência está sempre aberta e sempre vai ficar aberta no Internacional e tudo mais. Então o Roger dá uma entrevista um pouco desconectada do que vários jornalistas estão vendo. Não admite o Inter tendo queda, não admite... Na verdade, ele até fala, ele diz assim, olha só...
Com o tanto de jogos que tem, não dá pra achar que vai ter performance de alto nível desse jeito, tá? Mas ele não tá tão preocupado com isso, tá mais preocupado com o desgaste mental, tá analisando o jogo por vitória no segundo tempo, preocupado com a irregularidade no começo, que o time tá assim, mas os jornalistas estão com um sinal muito mais ligado do que o Roger, por exemplo, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.